Pois bem, este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Dentro do projeto da Associação Comercial de trazer para o nosso programa as instituições. Porque o nosso programa mostra o que a empresa fabrica, o que transforma, quem são os empreendedores, quem são os investidores da nossa cidade. Mas nós não podemos esquecer que também tem instituições que dão sustentação. Qualquer empreendimento precisa das instituições. Não importa se ela é assistencial, se ela é social, não importa se ela é uma instituição oficial, se ela é governamental, não importa. Então o que o projeto nosso é? É trazer para a associação comercial, trazer para o nosso programa as instituições. E nós estamos aqui agora numa série de programas trazendo as secretarias municipais. Nós queremos mostrar para o nosso telespectador, para os nossos empresários, para a nossa população, para a sociedade civil, para a nossa região, o que é que cada secretaria tem, qual a função de cada secretaria e o porquê de cada secretaria. Porque, na verdade, as secretarias municipais, elas existem dentro de um contexto, já é muito serviço, e às vezes as pessoas cobram do próprio secretário, do próprio prefeito, da própria prefeitura, atividades de cada secretaria. Nós estamos desmistificando isso. Nós já tivemos aqui com a assistência social, nós já tivemos com a vigilância sanitária, com a gerência do trabalho, com o PROCON, com o IPEM, já tivemos aqui com a Secretaria da Educação. Para quê? Para desmistificar. Tem sido uns programas muito bons, a população tem gostado, porque toma ciência de cada trabalho, de cada projeto, de cada função. E o programa de hoje não é diferente e nem vai ser diferente. Nós estamos recebendo aqui o Marco Antônio, que é o secretário municipal do Meio Ambiente. Um dos belos programas que vocês vão assistir, que vocês vão receber. Orientação de sustentabilidade. Nós vamos cobrar da população, via secretário, nós vamos cobrar e pedir para o secretário, onde que a população não ajuda. Tem projetos que não vão para frente por conta de falta de apoio da população, projetos que estão dando resultado, por exemplo, que faz de Barretos uma cidade diferente. Isso tudo nós vamos passar no nosso programa hoje. Mas antes, Marcos, obrigado pela presença, obrigado pela abertura desse espaço na sua agenda para estar aqui no programa. Eu queria falar para você que é muito interessante a presença do secretário do Meio Ambiente aqui, é muito interessante para o programa, é muito interessante para a sua secretaria, para a prefeitura e é muito interessante para a população. A gente quer aqui orientar a população, cobrar da população e mostrar o que está acontecendo. Mas antes eu queria que você falasse para o nosso telespectador quem é o Marcos, de onde vem, quanto tempo está na secretaria, sabe? Você está dentro da casa de cada telespectador nosso, a gente precisa saber com quem a gente está colocando na sala do nosso telespectador. Firmino, eu que te agradeço o espaço aqui, né, em nome da Prefeitura, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, espaço que é tão importante que a ACIB, através desse programa, leva até a nossa sociedade, leva até a nossa população, e estamos aqui para esclarecer aí, para estar mostrando para a nossa população o panorama aí ambiental da nossa cidade. Como você disse, meu nome é Marco Antônio, eu sou formado em Geografia pela Unesp de Presidente Prudente, né, formei em 2004, atuei como professor durante 8 anos, depois fui convidado para assumir a diretoria do meio ambiente pelo prefeito Guilherme Ávila. Depois houve uma reforma administrativa, onde esse cargo de diretor foi extinto, né, e em 2015 eu me tornei secretário de Agricultura e Meio Ambiente, da onde eu permaneço até hoje. Você está numa pasta, eu acho que é uma pasta das mais importantes da atualidade e uma das pastas mais difíceis de conduzir. Eu acho que a missão sua como secretário é das mais espinhosa, porque eu acho que tem uma cultura que ainda vem nós precisamos passar umas 2 gerações, ver se eu estou certo, umas 2 gerações ainda, para que isso esteja sanado. Quando eu falo geração, é da minha geração, não da sua, que é mais novo do que eu, porque, só para dar uma elucidada, para você me falar como que vai conduzir isso. Por exemplo, eu quando era menino, 10, 12 anos, 15, sei lá, um pouco antes, eu caçava. Eu ainda tinha meu estilingue, tinha minha espingarda de chumbim, eu ainda matava os passarinhos. Hoje, você vai numa escola, se você falar que você matou um passarinho, as crianças, os meninos te trucidam. Quer dizer, então, precisa dessa geração. Por mais que a cultura, essa população, do que é sustentabilidade, do que é o que o meio ambiente cuida, a população ainda deixa a desejar.
Mas eu queria que você passasse para nós agora, aproveitando esse espaço, depois nós vamos detalhar isso, essas dificuldades, o tempo, essas gerações, esse aculturamento. Eu queria que você passasse para os nossos telespectadores o que a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente faz, o que está sobre a sua égide, o que está sobre a sua responsabilidade dentro do município de Barretos. Firmino, pegando essa afirmação sua, realmente isso a gente constata, né? Houve uma mudança comportamental da sociedade, mas ainda tem uma parcela muito grande que ainda não colabora, né? Não tem essa consciência ambiental e muitas vezes até uma consciência ética e moral, né? A gente percebe isso pelo atual momento político e social e até inclusive econômico que o país vive. Então eu concordo com você que vai demorar ainda, eu acho, umas 2 gerações ou mais para a gente entrar no eixo, não só na questão ambiental, como também nos outros setores, né? A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, ela tem um amplo espaço dentro de Barretos. Muitas pessoas ligam a agricultura e meio ambiente somente ao verde, somente a questão da arborização urbana, das árvores. Não é. Além desses aspectos, a gente vê algumas partes dos resíduos sólidos, né, que a gente chama de lixo. A gente vê também a questão de capina, de roçada e conservação das praças, das avenidas, né, dos canteiros centrais. A gente tem projetos também relacionados à limpeza de terreno. A gente também tem um projeto chamado Patrulha Rural, onde a gente vai até o pequeno produtor rural, presta alguns serviços de trator, né, alguns maquinários totalmente gratuitos. A gente participa de programas do governo estadual, como o programa Município Verde Azul. A gente tem uma vasta área de domínio, né? Se a gente for falar aqui, a gente vai estar precisar de uns 2 programas para estar falando. Mas é basicamente isso daí, né, que a gente trata diariamente na Secretaria. Vamos começar, deixa eu fazer umas perguntas que eu acho que o telespectador, principalmente o da zona rural, gostaria de saber. Detalha melhor, sabe por quê? Eu, como secretário de Agricultura, que você tem alguns projetos, alguns programas, Omar, que eu não sei se a sua secretaria tem, ou se é projeto, ou se é estudos, mas vou te fazer principalmente para o pequeno, cinturão verde, fala os pequenos sítios, pequenas chácaras, as pontas das propriedades. O que é pontas da propriedade? O pessoal hoje está predominando a cana, então a cana não vai, ela deixa um pedaço, uma ponta. E a gente tem notado o êxodo do pessoal da zona rural para o município, para a cidade. E há muitas dificuldades que a gente percebe. Por exemplo, hoje um pequeno sitiante, um pequeno chacareiro, se ele tem uma vaca de leite, ele não consegue ter o touro. Se ele cria porcos, 4, 5, o pequeno, estou falando do pequenininho mesmo, ele não tem o porco, o cachaço. Existe algum estudo para ter um posto de monta para poder, sabe, dar apoio para essas pessoas? Não. A gente desenvolve alguns trabalhos junto à CAT, né, que é a Companhia de Assistência Técnica Integral do Estado de São Paulo. A gente utiliza mais essa questão do maquinário, né, que a gente dá esse suporte. Mas isso que você falou, esse fenômeno do êxodo, ele vem desde a modernização do Brasil, né, Firmino? Desde a década de 70, você deve lembrar que houve a introdução de máquinas agrícolas e por aí vai. E o pequeno produtor, né, por não ter tanto capital como um grande, acabou cedendo o seu espaço para esse grande produtor, que acabou aí dominando essa fatia do mercado. Mas mesmo assim, em Barretos, a gente vê ainda uma presença maciça de pequenos produtores, né, um agricultor familiar, que contribui muito para a economia, como vocês devem saber, através de hortifrutis, né, e vários outros produtos aqui, que faz de Barretos uma das grandes regiões agrícolas do estado de São Paulo. Então, a gente tem esse projeto da Patrulha Rural, que a gente vai até o produtor, né, ele solicita lá na CAT, a gente faz o serviço de trator, roçada, gradeamento, vários outros tipos, impulsionando ele ali na produção. E também a gente tem um agrônomo junto ao pessoal da CAT que presta esse tipo de assessoria relacionada ao tipo de plantio, ao tipo de criação que ele quer, mas é um trabalho de assistência mesmo, né? O pessoal tem usado? Tem. O produto pequeno é fila, tem uma demanda boa, o pequeno produtor tem sentido o resultado? Tem, o pequeno produtor ele busca bastante isso daí porque é muito barato, né, Firmino? Se ele fosse gastar por contratação particular, né, ele gastaria muito mais. Então, dentro desse projeto, ele só paga o óleo diesel que foi consumido.
né? Toda a manutenção do trator, do implemento, o tratorista, tudo isso é por conta da prefeitura. Então ele só vai gastar o óleo diesel que ele utilizou naquela demanda, que ele abriu o processo, que foi medido, tudo certinho. Um projeto muito legal que tem dado certo. Para a gente encerrar o papo da agricultura, depois nós vamos para o intervalo, eu quero voltar só no meio ambiente na cidade. Correto. Tem algum projeto desenvolvido? O produtor tem cobrado mais algum tipo de projeto? Algumas lideranças, por exemplo, dos distritos, nós temos aí Cachoeirinha, Três Barras, Brejinho, Lagoinha, eles têm cobrado algum outro tipo de projeto? Ou a Secretaria tem algum estudo de outro tipo de colaboração, tipo esse da máquina, da patrulha, que eu acho que é fundamental para o pequeno? Eles têm procurado, têm cobrado? Tem, Firmino. O Conselho Rural, o pessoal, eles sempre cobram também relacionado às outras áreas, de saúde, etc. Mas o que está chegando muito na Secretaria é a questão da manutenção das estradas rurais, né? Barretos tem uma malha viária rural muito extensa, são aproximadamente 500 quilômetros, né? E até uma boa notícia, né, que eu vou trazer aqui para vocês, nós conseguimos, junto ao governo do estado de São Paulo, aí, programas microbacias, né, secretário Arnaldo Jardim destinou para nós R$400 mil, aonde que nós vamos estar fazendo a recuperação da estrada rural ali das Três Barras, né, que é uma área de doceiros ali, de pequenos produtores, são aproximadamente 5 quilômetros que vão ser recuperados, que ajuda no escoamento da produção, consequentemente o produtor aumenta a sua produtividade. Então a principal demanda é essa, né, relacionada às vias de acesso. A gente conseguimos isso daí e estamos buscando aí, por Barretos ter uma área muito grande, né, uma zona rural muito grande, buscar novos investimentos aí para sanar esse problema da manutenção das estradas rurais. Tem algum estudo para, você falou patrulha agrícola, patrulha rural, segurança, como que está isso hoje? Porque já teve época que, por exemplo, junto com o sindicato rural, já tinha viaturas, tinha aquela, sabe, tem isso, o produtor tem cobrado, tem algum estudo da secretaria para ter uma viatura policial, ou existe alguma coisa nesse sentido? Da secretaria não. Mas o Sindicato Rural, através do presidente Ciro Pena, eles conseguiram um instrumento muito bom, que é um GPS. Né? Um GPS onde é que eles mapearam todas as propriedades rurais, né, de Barretos, que entregaram à Polícia Militar. Então, algumas viaturas da Polícia Militar são equipadas com esse GPS. Então, caso o produtor rural tem algum problema de segurança, eles acionam a Polícia Militar, a Polícia Militar já tem essas coordenadas geográficas no seu GPS e fica mais fácil o deslocamento da patrulha rural para estar atendendo essas pessoas. Então, achei que foi uma grande conquista, né, do Ciro, através do sindicato, para promover aí uma maior segurança na zona rural. Lembrando, né, que esse problema de segurança é nacional, infelizmente, claro, né, Firmino? Então, a gente tem que estar combatendo ele aí quase que diariamente, mas foi um grande instrumento adquirido. Nós vamos encerrar esse bloco, mas nós vamos voltar porque eu preciso que a população receba algumas informações suas, o secretário Marco Antônio. No contexto de cidade, nós não queremos saber de lixo, de reciclagem, nós vamos tratar no segundo bloco para a gente saber o que a população precisa fazer, se está fazendo ou não fazendo, para você poder orientar esse pessoal. Fechado. Tá bom? Pois bem, vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já. Este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Roller, questão de atitude. Você, empresário barretense, não importa o segmento ou tamanho da sua empresa, precisa associar-se à ACIB. São inúmeros benefícios. A ACIB ajuda a divulgar a empresa e o produto dos seus associados, através de e-mails e redes sociais. Procure a ACIB. Acredite! Coloque mais sabor na sua vida. Guaraná Poti é mais sabor. Minerva Beef Shop é um novo conceito em vendas de carnes para Barretos e região. Temos todas as novidades em cortes nacionais e importados. Uma loja moderna, ampla, com layout inovador e prático. Os melhores produtos para o cardápio do seu dia a dia. Tudo com a qualidade Minerva. Mas, se você preferir, temos o delivery. Ligue e receba seu pedido na comodidade de sua casa e ainda pode pagar com cartão de crédito. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje.
Voltamos então com o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. E hoje nós estamos recebendo aqui o Marco Antônio, secretário da Agricultura e Meio Ambiente do município de Barretos. O trabalho do nosso programa é trazer as instituições. E nós estamos numa série de programas onde nós trazemos secretários municipais para passar para a população orientações, cobranças e o que é exatamente cada secretaria e seus resultados. Aproveitar, Marcos. Nós temos, quando fala meio ambiente, você foi muito feliz na hora que você colocou no primeiro bloco, o pessoal acha que é o verde. Hoje, quantos órgãos nós temos envolvidos com o meio ambiente? Nós estamos falando do município, nós vamos tratar só do município. Eu queria só para esclarecer, nós temos IBAMA, sabe, DPRN, eu queria que você falasse um pouco quantos órgãos tem, mesmo sendo do Estado ou da União, dentro do município de Barretos, que cuida do setor meio ambiente ou de sustentabilidade. Certo, aqui nós temos, né, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, temos a Polícia Ambiental, né, que tem uma companhia instalada aqui, temos também uma instalação da CETESB, e tem os órgãos aí que dão o aporte aí por trás, né, que não tem sede no município, mas tem área de atuação, como, por exemplo, o IBAMA, o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, né? E outros como o Bombeiro e outras instituições, assim, instituições de ensino, que não estão assim diretamente ligadas, mas só que possuem ligação com o meio ambiente. Nós estamos falando em meio ambiente, Secretaria do Meio Ambiente. Zona urbana. O que a população precisa aprender ou precisa receber orientação do secretário? Por exemplo, eu vou por etapa. Coleta seletiva. Como que está isso hoje no município? Firmino, hoje nós temos aí aproximadamente 80% do município recebendo esse serviço da coleta seletiva. Tá? Então é importante o quê? A população separar o lixo. Né? A gente fez uma separação mais simples, o reciclável do não reciclado. Chega na nossa usina de triagem, os agentes ambientais fazem a separação desse lixo reciclado. Então a pessoa precisa saber só a separação desses dois tipos de lixo. Tá? Ela pode ligar na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, no 3324-1011, e ver qual é a data, né, quais são os dias e a hora que o caminhão da coleta passa no seu bairro. Tá? E se passa, né, porque a gente ainda não conseguiu colocar isso dentro da cidade inteira, porque a cidade, né, como você sabe, a gente está tendo um crescimento urbano muito grande. Então necessita de vários processos, você instalar a coleta seletiva, não é só você chegar com o caminhão e colocar lá. E tem um caminhão também que passa com som. Né? Então a pessoa que ouvir a musiquinha da coleta seletiva, ela pode ir lá e deixar o seu resíduo para ser coletado. Qual que é o benefício disso? Primeiro, ajuda o meio ambiente. Por quê? Produção de matéria-prima. Tem muitas matérias que são não renováveis, um dia vai acabar. Então, a reciclagem é necessária para isso. O exemplo, o plástico. Outra coisa, diminui também o volume de material que vai para o aterro sanitário. Então, aumenta a vida útil do nosso aterro e, ao mesmo tempo, a prefeitura economiza na pesagem desse material. Então, a gente pede à população que cada vez mais participe da coleta seletiva, né? Porque não é só a questão dela. Quando a gente fala em meio ambiente, Firmino, a gente fala de uma sociedade. Toda a sociedade ganha com uma ação individual que, ao mesmo tempo, vai local, regional, global. Né? Então, a coleta seletiva é um dos projetos que a gente considera essenciais e a gente quer, até o fim do mandato, estender para a cidade inteira. Mas o que acontece muitas vezes é isso daí, né? A falta de educação, entre aspas, né? De conscientização de boa parte da população para estar participando desse projeto. Essa pergunta que eu vou até fazer, você já respondeu, mas a população não apoia, parte da população ainda abandona essa ideia, não atende o chamamento, acha difícil separar, acontece isso com a população. Eu queria que você aproveitasse o programa e dizer, gente... Acontece, Firmino. Porque não vem. Infelizmente, acontece. Temos uma parcela da população ainda, né, que a cultura parece que não evoluiu, a pessoa não expandiu a mente para o futuro. Né? Essa questão dos resíduos é uma questão do futuro. A população está crescendo cada vez mais, né? Nós consumimos cada vez mais, só que a gente esquece que a gente gera
resíduo disso daí. Esse consumismo nosso gera um resíduo. E para onde que vai esse resíduo? Infelizmente as pessoas querem se ver livre dele. Ó, eu quero colocar lá na porta da minha casa, eu quero que isso some. É isso. Tá? A maioria das pessoas, infelizmente. Aí um exemplo, vamos supor que o lixeiro, o coletor fica 3 dias sem buscar. Aí já vira um problema para ele. Né? Então a gente, é uma questão educacional, né? Uma questão de família, de geração, isso, de geração, das escolas estarem trabalhando, os pais, né? Um contexto todo. Né? Mas a gente vê ainda que tem uma parcela da população que ainda resiste. E muitas vezes elas querem jogar a sua obrigação como cidadão no poder público. Tá? Por exemplo, eu vou jogar aqui, vocês têm que vir aqui, tem que pegar. Limpar e pronto. Limpar e pronto. Tá? E a gente está fazendo uma outra alternativa, que é um outro projeto nosso, que eu vou explicar para você depois, são os PEVs, são os pontos de entrega voluntária. Aonde que a gente vai estar fazendo um estudo, onde a gente vai deixar pontos na cidade em que a população não queira participar da coleta seletiva, ela pode ir até esse ponto e está deixando o seu lixo reciclável lá que vai pegar. Isso é futuro. Eu queria que você deixasse explicado aqui o que é a seleção que a dona de casa, o que a pessoa tem que fazer. Olha, é o plástico, só com orientação. Certo. Quantos pacotes de lixo ele tem, quantos saquinhos de lixo ele tem que ter, quantas caixas, não sei. Ó, é esse. Como a gente não tem uma cultura da coleta seletiva, que nem, por exemplo, Curitiba e outras cidades, que na Alemanha, outros países, outros níveis culturais, eles separam, por exemplo, o vidro, o alumínio, o plástico, etc. Aqui não. O que nós pedimos necessariamente? O que for reciclável. Então, o alumínio, por exemplo, da latinha de refrigerante, o papel, tá? Não pode ser papel higiênico, mas o papelão de um presente, de uma embalagem, o vidro, o plástico, esses são os materiais recicláveis. E você tem um material que é recolhido pela coleta normal, que é, por exemplo, os restos de comida, papel higiênico e por aí vai. Isso não é reciclável. Então, essas embalagens, isso que eu te falei é reciclável. Plástico, vidro e papel, pronto. Plástico, vidro, papel e metal. É metal. E metal. São os principais. Eu quero entrar depois num assunto a respeito do verde, mas antes eu queria fazer uma pergunta para você. Caçambas. Eu vejo, a caçamba tem uma finalidade na obra. É o resíduo da construção. Construção, correto. Como que está esse trabalho? As caçambas têm cumprido só a coleta da construção? Porque, sabe, estou te fazendo a pergunta, porque às vezes tem uma caçamba numa construção e eu passo e olho, de repente lá, a população... Está um lixão. A Secretaria tem cobrado das empresas de caçamba, tipo assim, olha, encheu, tira, ou um tempo determinado, uma quantidade determinada de resíduo para poder tirar essas caçambas? A gente tem feito isso daí, junto também com os fiscais de postura, né, ligados à Secretaria de Ordem Pública. Mas o que acontece? Muitas vezes, Firmino, tem o material da construção civil, tem esse problema que a população acha que é um depósito de lixo e não é. Tá? Inclusive o proprietário, a pessoa que alocou essa caçamba, se ela não tomar cuidado, ela pode tomar uma multa, independentemente do dono da caçamba, tá? da empresa que é proprietária. Então a gente tem feito esse monitoramento aí, tá? Mas só que é muita caçamba, né? Então fica difícil, pela nossa quantidade de fiscais, estar fiscalizando tudo isso. Então o munícipe que perceba esse tipo de situação pode entrar em contato com o 3324-1011, que é na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, na Secretaria de Ordem Pública e também na ouvidoria para estar denunciando isso. E acontece também que quando a gente chega no empresário, eles alegam falta de pagamento. Entendeu? Da pessoa, eles não vão retirar a caçamba. Aí você tem que entrar com medidas mais legais, assim, quer dizer, quem pegou e esperar os critérios da lei para mudar. O dono da empresa de caçamba, ele alega que as pessoas não pagam a caçamba. Tem esses casos aí. E eles não vão retirar. Aí a gente tem que ir, através da lei, os prazos da lei, para mexer lá. Por incrível que pareça. Os ecopontos e o descarte das caçambas, por exemplo, distrito industrial. Então, caos lá. Esses dias eu passei no distrito e tinha jogado caçamba lá. Eu até peguei fui uma visita, não fui para outro assunto, e de repente eu vi uma caçamba, um monte de lixo lá. Eu peguei, parei
e peguei, tinha um monte assim, de conta de energia elétrica que foi junto com as caçambas. Olhei o endereço, cara. Estão descartando no chão. Não tem um lugar para... Como funciona isso? Por exemplo, o ecoponto. O que pode para o ecoponto, o que não pode? Porque estão descartando lá. Agora me falaram que parece que tem perto do buracão. Estão jogando, tem lá. Quer dizer, alguém de lá me ligou e falou, cara, tem gente jogando caçamba aqui perto do buracão. É o meio ambiente fiscaliza? Como que está isso com relação ao descarte dessas caçambas? Ótima pergunta, Firmino, para esclarecer isso para a população já. Nós temos aqui em Barretos 4 ecopontos, né? Que são esses ecopontos? São áreas que a prefeitura disponibilizou para que as pessoas descartem o quê? Resíduos da construção civil. Que são esses resíduos? Os restos de entulho da sua casa, esse tipo de coisa, em pequenos volumes. Galhada, tá? Que a gente chama de resíduo volumoso. Os bagulhos, que são, por exemplo, eletrodoméstico que você não usa mais, um sofá, esse tipo de coisa. Vai para o ecoponto. Vai para o ecoponto. Aonde estão os 4 ecopontos? Temos um no Nadir Quenan, próximo ao conjunto habitacional Luiz Espina. Temos outro no bairro Exposição, próximo à região dos Lagos, onde tem uma indústria de café. Perto do Café Camilo. Perto do Café Camilo, isso. Temos um no Califórnia, atrás da construtora Itajaí. E temos um no Cristiano de Carvalho, na entrada do Cristiano, próximo ao frigorífico Minerva. Tá? Ali temos mais ou menos 8 caçambas que ficam estacionadas só para que a população descarte esses materiais que eu falei anteriormente. Os ecopontos, Firmino, funcionam das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta. E no sábado, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Quer dizer, a população só não usa se não quiser mesmo. Que não quer. Esse é o grande problema. Por quê? Mesmo assim, como qualquer órgão público, tem o seu horário de funcionamento. Claro. Tem pessoas que não respeitam, né? E as pessoas procuram esses lugares, que a gente chama de bota fora, para estar fazendo esses descartes. Os grandes geradores, que nem você falou, uma caçamba, né, que vem completa aí, com 5 metros cúbicos de entulho de construção civil. Ela tem que destinar esse material para uma área que seja licenciada para a CETESB. Hoje nós temos 2 no Distrito Industrial. A UREC, né, que é a usina de resíduos da construção civil, e a outra, a Ecoambiental, uma empresa que fica ali próxima também. Então, esse caçambeiro... Ele tem lugar para pôr... Ele tem lugar para pôr. Ele só não cumpre isso. Ele não cumpre por quê? Ele prefere ir na calada da noite, alguns, tá, a gente não pode generalizar, para fazer o quê? Não pagar a taxa da pesagem para o descarte. Mas só que ele embute no valor da caçamba... Ele cobra do consumidor. Ele cobra a caçamba e mais a taxa mas e não joga no lugar certo. Aí não tem como a gente fiscalizar isso 24 horas, infelizmente. E essa é uma prática, por incrível que pareça, acontece até de madrugada. Infelizmente. Então a gente vê uma falta de conscientização também da população, né? De parte dela. A gente vê carroceiro. A população denuncia isso, a hora que ela está presenciando alguém jogando uma caçamba fora desses fins destinados, fora do ecoponto. Porque eu já passei de madrugada perto dos ecopontos, tem gente jogando lá de fora. Isso eu vejo. Quer dizer, falta de educação mesmo. Isso. E aonde você consegue denunciar isso? Nesse telefone que você deu? No telefone nosso. A empresa de caçamba, as pessoas que não estão descartando correto no ecoponto. Sabe como que a gente recebe muita denúncia e tem ajudado muito? Através de filmagem de celular, onde a gente consegue identificar, por exemplo, uma placa, ou uma foto, tá? Ou até mesmo ligando. Tá? Mas como do descarte é necessário ter alguma referência para a gente fazer a multa, a gente recebe muito através da nossa página no Facebook, Secretaria Municipal de Agricultura. Pode fazer isso? Pode, que é de forma anônima. A gente não pega o nome da pessoa que denunciou. Temos um e-mail, tá? Que é ismanbarretos@barretos.sp.gov.br, que a gente recebe também bastante, e por incrível que pareça, conhecidos nossos também, Firmino, que tem a gente no WhatsApp, nessas redes sociais, acabam mandando, né, a gente pega a placa desse veículo tal, e acaba multando. A gente tem muita dificuldade com carroceiro, que não tem como você ter uma forma de identificar para enviar uma multa, né? Então a gente pede o auxílio muitas vezes da polícia.
E o carroceiro, ele é pequena monta, ele pode ir para o ecoponto, ele não precisa de... Ele deve ir para o ecoponto. O carroceiro. O carroceiro. É muito mais fácil do que ele ir lá no distrito descartar, cara. O carroceiro são os principais clientes do ecoponto. E a gente fez o ecoponto principalmente pensando nesses pequenos geradores. O carroceiro, aquela pessoa que tem uma... Quebrou uma porta. Uma saveira. Isso. Que tem uma picapinha, entendeu? Um tratorzinho. A gente fez o ecoponto pensando nesses pequenos geradores. Tem 1000 assuntos para tratar, mas o programa tem tempo. Vou fazer outra pergunta para você. Poda de árvore em Barretos é um caos. O meio ambiente, a gente tem que pedir para o meio ambiente. Outra, a CPFL que está envolvida nisso. É o bombeiro que está envolvido. Quem é? Porque deixa eu explicar para você. Tem pontos na cidade... A gente tem que respeitar o verde, a gente sabe disso, está se aculturando para isso. Mas tem lugar que a árvore está obstruindo, o galho está obstruindo. A CPFL colabora, ela te atende, que hora que a gente tem que falar com a CPFL, que hora que é com o meio ambiente. Tem árvore obstruindo a calçada. Esse dia tinha uma árvore e não tinha sol na calçada. Foi tanto tempo que aquele galho estava lá, e uma árvore que tinha muito baixinha, que aquele galho... Isso é cheio de lodo, choveu, molho, pessoas caem, ele tenta passar debaixo do galho, obstrui a calçada, a pessoa tem que sair na rua. Esse é o meio ambiente. E que hora que é o meio ambiente, que hora que é o CPFL e quem pode? Como que funciona isso para acertar essas árvores de Barretos? Sem atrapalhar o verde, sem atrapalhar a sustentabilidade, sem atrapalhar isso. Certo, Firmino, ótima âncora que você puxou. Primeiro, tá? A questão da autorização, de como que é o funcionamento. Dentro do seu imóvel, vamos supor que você tem uma chácara ou quintal grande, você faz o que você quiser lá dentro. Na calçada, se está em frente à sua residência, tá? Você quer fazer uma poda, você quer fazer um corte, você tem que pedir autorização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Como? Você vai até o poupa-tempo, tá? Você abre um protocolo de intenção, ou de corte, ou de poda, levando seus documentos, né? Um endereço, um documento que prova que você é o proprietário, o locatório da casa, pedindo. A nossa fiscalização vai até o local, autoriza ou não, tá? Se autorizou, tá? Você pode contratar um particular ou o serviço da prefeitura. Isso você vê lá no poupa-tempo, tá? Só depois da autorização do fiscal que pode ser feita a poda ou o corte. Tá? Ele vai te ligar, ou ele vai deixar um bilhetinho, alguma coisa assim. Muito bem. Esses casos que você falou, por exemplo, acontece muito no departamento de trânsito. O André ou o Muroni me liga e fala: Marco, precisa fazer uma poda porque está atrapalhando o semáforo da avenida X. Mesmo que esteja na casa, em frente a uma casa da pessoa, como é interesse público, a gente pode ir lá fazer a poda, tá? Essas partes que você falou, questão de acessibilidade, também. Só que para isso a pessoa tem que ligar na secretaria para estar informando a gente, porque nós temos um número de fiscal reduzido, né? Nós temos 3 fiscais para atender a cidade inteira. CPFL. A CPFL atua livremente quando há comprometimento de fiação. A nossa equipe não tem treinamento e não tem equipamentos para fazer intervenção em árvores que estão na rede secundária, se eu não me engano, que pode haver um acidente e comprometer, inclusive, até o abastecimento de energia. E a CPFL, Firmino, ela não precisa da nossa autorização. Ela vai lá, se constatou um problema, tanto ela como o corpo de bombeiros, tá? Elas vão lá e fazem o serviço, tá? Mas eles também são obrigados a recolher o galho. Tá? É um problema que a gente está tendo aqui na cidade. Por exemplo, a equipe da prefeitura é equipada com um triturador móvel. Então, na hora a gente já moe o galho, resolve o problema, a gente leva lá, vira uma... Só observação, eu achei muito bom isso. Eu queria até, se tiver algum vídeo, alguma coisa desse veículo, aquela máquina, tá, com aquele caminhão, eu queria mostrar no programa, porque as pessoas, tem muita pessoa que não viu aqui ainda, viu? Tenho, não. É um equipamento fantástico, moderno, onde você poda a árvore, aquela máquina tritura e já leva embora. Já, e vira adubo, viu? E vira adubo. Então, mas eu queria, se você tiver um vídeo, ou tenho, já você pode dar filmado, passa aqui pra gente, que no programa nós vamos montar, esse equipamento, e eu vou deixar para a população aqui o número, como que faz o pedido, para a gente acertar a situação de árvore e corretamente. Usar a secretaria
para poder fazer o pedido. Tem árvore que está obstruindo carro, obstruindo calçada, está obstruindo, olha, ônibus que quer passar, sabe? O galho está muito comprido, então precisa ser passado, sabe? Para a secretaria. É um pedido que eu estou fazendo, é um pedido que o secretário faz para a gente organizar isso na cidade. Tem muitas dificuldades, as pessoas às vezes são apaixonadas nas árvores, mas tem árvores que estão atrapalhando, então só eles têm condição, têm fiscalização. Eu vou deixar um número, vai estar no vídeo o número que vocês vão ligar, de que forma vocês vão ter que proceder para acertar a situação dos arbustos e das árvores que vocês querem acertar. Mas Firmino, voltando à CPFL, ela tem atendido direitinho? Então, a CPFL ela estava com um problema relacionado aos galhos, né? Eles estavam num ritmo muito grande de poda e o pessoal do galho não estava conseguindo acompanhar. Mas eu entrei em contato com o gerente deles, né? Eles falaram aí que vão engrenar o serviço, né? Vão restabelecer a logística para que não fique o galho muito tempo na casa das pessoas, né? Que incomoda. Firmino, só aproveitando aquele gancho, você falou, um outro problema que a gente tem são pessoas que plantam espécies erradas nas suas calçadas e em canteiros centrais. Só para aproveitar aquele gancho que você deixou. Temos, deixar aquela população, espécies que são próprias para cada tipo de situação. Tinha uma árvore muito famosa, não sei se você vai lembrar, a sete copa. Não sei se você lembra. Lembro dela. Muita gente gostava da sete copa, ela arrebenta a calçada, ela traz morcego, que pode transmitir algum tipo de doença. Então a pessoa tem que entender que não é qualquer árvore que pode ser plantada, para que não esteja problema futuro. Então, para qualquer tipo de situação, nós temos uma espécie de árvores. E nós temos um projeto dentro da Secretaria, o Mais Verde Mais Vida, que nós fazemos todo o serviço, Firmino. Se você quiser plantar uma árvore na sua casa, a gente vai com uma equipe, a gente faz o buraco na calçada, cimenta, planta a árvore, estaqueia tudo, dá orientação, faz educação ambiental para aquele tipo de situação que você tem ali. Tá? Ou a pessoa que queira o plantio, é legal ligar na secretaria e pedir orientação qual é o tipo de árvore, que pode virar um transtorno, não só para a população que frequenta ali à frente e tal, como o próprio dono da casa. A gente já viu árvore que invadiu até o esgoto, saiu galho, saiu raiz na privada da pessoa. Então é importante essa orientação. Eu vou reafirmar. Todas as pessoas querem uma árvore na frente de casa. E ficam plantando. Eu vi gente plantando ipê. Sabe, tem um ipê baixinho, tem um grandão, gente. Eu vi Correto. Eu vi pessoas que plantam um pé de ipê. Eu tive que falar com a pessoa de que ela estava plantando. Eu tomei a liberdade de falar, gente, esse pé de ipê ele vai ficar muito grande. E tem árvores, está aqui o secretário, tem árvore que você não pode plantar. Vou te dar um exemplo. Isso lá, eles têm os estudos, a análise. Tem árvore que ela não tem um pinhão, que ela não tem uma ponta para baixo. Ela abre a raiz como se fosse... Isso cai em cima da casa, a hora que ela estiver grande. Tem a que estoura, tem essa... Então, vou novamente, no programa vai estar passando o telefone. Onde que você liga? Como que você chama alguém para lá que você quer plantar uma árvore? E tem que plantar. Agora, eles vão analisar se é árvore, se é arbusto... O que é que pode ser feito na frente da sua casa? Eles vão analisar, aqui é o esgoto, aqui é a garagem, isso vai atrapalhar. Então, são estudos. Está à disposição da população. Gratuitamente, Firmino. De graça. Eu vou para um intervalo aqui, já foi para o espaço todo o nosso horário, mas tudo bem. Eu vou no intervalo, eu volto já, mas eu quero saber, já vai pensando nos projetos novos que tem, no segundo bloco, só projeto. E para falar de mais coisa, nós vamos para um outro programa, porque... Fechado, mas papo bom é assim mesmo. Tá bom. Pois bem, esse é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já. Roller, questão de atitude. Você, empresário barretense, não importa o segmento ou tamanho da sua empresa, precisa associar-se à ACIB. São inúmeros benefícios. A ACIB ajuda a divulgar a empresa e o produto dos seus associados através de e-mails e redes sociais. Procure a ACIB. Acredite!
Coloque mais sabor na sua vida. Guaraná Poti é mais sabor. Minerva Beef Shop é um novo conceito em vendas de carnes para Barretos e região. Temos todas as novidades em cortes nacionais e importados. Uma loja moderna, ampla, com layout inovador e prático. Os melhores produtos para o cardápio do seu dia a dia. Tudo com a qualidade Minerva. Mas, se você preferir, temos o delivery. Ligue e receba seu pedido na comodidade de sua casa e ainda pode pagar com cartão de crédito. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje. Pois bem, voltamos então com o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Hoje, como eu disse no programa, nós estamos recebendo aqui o secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município de Barretos. Faz parte de um projeto onde a associação está trazendo as instituições, as secretarias, para passar para a população seus direitos, deveres, projeto, o que é que cada secretaria tem e pode fazer para a população. Um programa fantástico. Um programa que eu sabia já que sabe, dar resultado com as informações, sabe, com as cobranças, de um assunto muito importante hoje, sustentabilidade. O programa nosso é curto, não dá, eu explorei o máximo que eu pude, mas eu queria fazer mais uma pergunta só para você poder me responder e depois eu queria que você apresentasse seus projetos, o que tem de projeto, para depois a gente encerrar o programa e depois nós vamos abrir o programa para mais daqui um mês, 2 ou cada 60 dias a gente vem aqui tratar desses assuntos com as novidades ou com o resultado do que está acontecendo. Correto. Tem um problema grave que a população tem que tomar ciência e a população às vezes aproveita de situações porque, por exemplo, as queimadas. Queimada na beira de rodovia, queimada no quintal, queimada no sítio, queimada na chácara. Isso é um caos para a cidade, por causa da fumaça, por causa do risco. E outro fala que é um cigarro, outro fala que é um pedacinho de vidro que o sol que esquenta, outro fala que é uma latinha. Mas, na verdade, eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto, da proibição disso, da penalidade, sabe, do jeitinho que esse povo dá para fazer isso e as proibição disso. Sucinto, e depois eu queria que você aproveitasse o finalzinho do programa para falar dos projetos que tem aberto, secretário. Certo, Firmino. Nós temos um problema muito sério em Barretos, que junto com o descarte irregular de resíduos, eu elenco como seja o principal, que é a questão das queimadas urbanas. Lembrando que nós fiscalizamos a queimada dentro do perímetro urbano de Barretos, fora é atributo da CETESB estar fazendo esse tipo de fiscalização. E a gente percebe que agora em maio já começa a estiagem. Há ainda, Firmino, pessoas que utilizam a prática da queimada para estar fazendo limpeza de terreno, limpeza de quintal, enfim. Isso é um crime ambiental dentro do município de Barretos. Dá uma multa aí em torno de R$300 até mais de 3 mil, dependendo da área aonde que ocorreu essa queimada. Então, temos pessoas que ainda utilizam isso daí, que é ruim. O meio ambiente, né, efeito estufa, enfim, vários problemas, e também a saúde, né? Tem pessoas, principalmente idosos e crianças, que sofrem muito com a fumaça, que é derivado dessa prática aí, né? E na verdade acaba queimando plástico, pau, madeira, sabe? Eu acho que isso aí é tóxico. É tóxico. Eu vi um caso em Franca, recentemente, de um vizinho de um terreno que foi colocado fogo nesse terreno, a pessoa tinha passado por um transplante e morreu intoxicada pela fumaça. Então, você acha que é um problema leve, mas não é. É um problema que pode causar danos à saúde irreversíveis e também ao meio ambiente. Então, a gente pede para a população que ela não utilize dessa prática, que denuncie na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que não é necessário se identificar, tá? E também não é necessário flagrante. O fiscal indo depois lá e constatando que houve a queimada já o crime está cometido. O crime está cometido aí vai vir multa. E caso o fogo tome altas proporções, ligue no corpo de bombeiro para que eles cheguem lá e façam aí, cessem esse incêndio. Nós temos um restinho aqui do programa, um finalzinho do programa,
projetos da Secretaria que você precisa passar para a população. O que é que está montando? Tem algum projeto novo, além desse trabalho que a gente apresentou no programa? A gente tem alguns projetos aí, né? A gente queria ressaltar o Mais Verde, Mais Vida, né? Que é essa questão aí da gente estar fazendo esses plantios, né, para toda a população. A gente também está pensando com o projeto da expansão da coleta seletiva. A gente está com alguns projetos também na Semana do Meio Ambiente, né, que a gente está pensando em trabalhar mais alguma coisa ali na região dos lagos, fazer uma palestra também sobre queimadas urbanas, a gente vai recuperar algumas áreas de APP, enfim, alguns projetos relacionados a nascentes, né, a soltura de peixes na região dos lagos, aí, que foi um sucesso também, a gente quer finalizar ali, foi aproximadamente 1 tonelada de peixe, né, rendeu até entrevista, tal. Sei que é pescador, que eu sei. Do bom. Do bom. Pegaram lá um pacucarém de 7 quilos aproximadamente. Então, são vários projetos. O de apreensão de animais, tá, Firmino? Que a gente ainda sofre aqui em Barretos. Nós temos na secretaria um caminhão, tá, para estar pegando esses animais que, infelizmente, poucos ainda ficam soltos, mas que podem causar acidentes. Então, é uma gama de projetos aí, como você disse, né? A gente poderia estar explorando em outros programas, mas a gente deixa aqui o espaço, o telefone, né, para a população. Para qualquer dúvida, entre em contato com a secretaria e faça, né, a sua crítica, se tiver, sua sugestão e principalmente a denúncia. Tá bom? Eu queria aproveitar, o programa não dá, é curto o espaço, nós já estouramos o espaço, nós, se eu voltar, a gente vai tentar programar para cada 60 dias, está aqui cada secretaria, para a gente poder passar as informações. Mas eu queria, vai ter o telefone aqui, onde você liga, onde você fala com o pessoal do meio ambiente. Uma observação que ele disse aqui, com relação ao plantio de árvores, eu gostaria de reafirmar. Plantem árvores nas suas calçadas, plante arbustos, mas chame a secretaria. Você não precisa quebrar a calçada, eles vão fazer o buraco, vão levar a muda, vão estaquear, vão pegar a muda certa. Isso é um grande projeto que a população precisa aderir, que vai padronizar, vai ser a árvore correta de frente com a sua casa. Outro que você tratou, que eu gostaria que vocês usassem esse telefone que vai estar aqui no vídeo, com relação aos animais. Quando fala animais, tem os animais de grande porte, pequeno porte, precisa ser avisado. Por exemplo, morre um animal, o animal está na rodovia, é o cavalo, é o boi, por favor, utilize. Mas nós vamos tratar isso em outro programa com mais detalhes, mas eu gostaria que esse telefone fosse usado para essas informações, orientações e pedidos para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Eu quero no outro programa falar das águas, das nascentes, das APP, sabe essas coisas todas, mas vai ficar para um outro programa, porque a gente precisa dividir um pouco, senão nós vamos estourar todo o nosso tempo. Obrigado pela sua presença, foi de extrema importância para a CIB, para o nosso programa, para a população com essas informações, Marco. Firmino, eu que agradeço, né, o convite, o espaço que você e a CIB proporcionou, um espaço de esclarecimento para a população, e é assim que a gente constrói, né, a cidadania, constrói uma sociedade melhor, através da troca de informação e o acesso a ela. Obrigado. Associação que é parceira das secretarias, é parceiro principalmente da Secretaria do Meio Ambiente. Denuncie lá, mas se precisar de mais informação, use a associação que nós repassamos para a secretaria. Se você não conseguir acesso, nós estamos para somar com cada instituição, com cada secretaria, com cada empresa, sabe, com cada entidade. Obrigado pela presença, foi um prazer ter aqui, foi muito produtivo, foi muito bom para o nosso programa e para a Associação Comercial. Obrigado pela parceria. Prazer é meu. E este foi o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense.